União do PDT, que está analisando o programa de ajuste econômico do governo. Todo esse conjunto de medidas não atinge o grande capital. Porque é o grande capital, é através do grande capital que se realizam as perdas internacionais. Não é através dos trabalhadores, não é através da dona de casa, não é através, enfim, da população em geral, nem dos pequenos e médios empresários ou produtores do campo. As perdas internacionais se realizam através dos negócios levados a efeito pelo grande capital. E eles dizem, o atual governo, dizem, nós vamos incentivar o ingresso do capital estrangeiro. Nós vamos atrair o capital estrangeiro. Quer dizer que não podem tomar medidas nenhuma contra o capital estrangeiro aqui, nem ao mesmo tributá-lo, nem sacrificá-lo como estão fazendo com a população, ao confiscarem as suas economias. Quem foi atingido foi a população, que na sua boa-fé seguiu as regras estabelecidas pelo governo, colocou o seu dinheiro na caderneta de poupança, por indicação, por conselho do próprio governo, das autoridades públicas, e se viu agora lesada, confiscada nas suas economias. A grande empresa, com seus consultores, há muito tomou medidas cautelares. Se perde, é apenas um farelo. Vamos voltar a Brasília, onde está a ministra Zélia Cardoso de Mello. Ministra, a senhora ouviu as críticas do ex-governador Brizola. A senhora gostaria de responder? Não, eu acho que provavelmente o ex-governador Brizola não leu atentamente o plano. Na fita de vídeo que gravou para a revista Veja, o irmão do presidente, Pedro Collor de Mello, faz acusações contra o empresário Paulo César Farias, conhecido como PC, e acusa o presidente de ter sociedade com o empresário alagoano. Na entrevista, Collor acusa Paulo César Farias, que foi tesoureiro da campanha do presidente Fernando Collor, de ter enriquecido ilicitamente. Ele diz que PC ganhou 12 milhões de dólares de usineiros alagoanos, intermediando um negócio com o governo estadual. O empresário Pedro Collor, que foi afastado pela mãe, Dona Leda Collor de Mello, do comando das empresas da família em Alagoas, diz que Paulo César Farias faz tráfico de influência no governo Collor e que é testa de ferro do presidente. Ele acusa o presidente Fernando Collor de ser o verdadeiro dono de um apartamento em Paris no valor de 2 milhões e 700 mil dólares que teria sido comprado por PC. Pedro Collor diz que ele e o irmão consumiram drogas na juventude. As denúncias de Pedro Collor de Mello tiveram uma forte repercussão no Congresso Nacional. A maioria dos partidos quer uma CPI para investigar as acusações ao presidente Collor. O plenário da Câmara, quase vazio, não esfriou o debate sobre as denúncias de Pedro Collor. A posição da maioria do Congresso mudou após as matérias publicadas no final da semana. Grandes partidos da oposição, como o PMDB e o PSDB, que queriam esperar pelas apurações da Polícia Federal e da Receita, apoiam agora a criação imediata de uma CPI para investigar esse caso. O PT, que já era favorável, está colhendo as assinaturas necessárias de 1/3 dos deputados e senadores. As instituições estão diante de um teste. Ou elas dizem a verdade, doem quem doer, e ela tem mecanismos de apurar. E se for necessário, a Constituição prevê o crime de responsabilidade. O país não pode ficar diante de... Para o PT, o país vive uma crise institucional. O presidente do partido, Lula, defendeu hoje a instalação de uma CPI no Congresso. Ele quer urgência na apuração das denúncias de corrupção envolvendo o presidente Collor. Se confirmadas, o PT quer o impeachment ou a renúncia do presidente. Eu só espero que o Collor, que deve encostar sua cabeça no travesseiro e se constatar que as denúncias do irmão são verídicas, antes de ser todo esse processo todo, ele ficaria melhor então ele pedir desculpa à nação e renunciar. Se ele acha que ele é inocente, então eu acho que ele precisa incentivar a instalação da CPI para que o povo brasileiro veja o Congresso Nacional apurar todas as do ministro, as denúncias do irmão caçula do presidente
vieram a público num momento muito delicado para o país. Meu Deus, de repente se reeditar numa briga de família, no bojo de uma briga de família, possivelmente de queixas, né, que existam entre dois irmãos, um clima tal que paralisa o país. Parece que isso é feito para inibir a continuidade da ação governamental. O governador do Rio, Leonel Brizola, disse que a revista Veja escolheu um momento errado para fazer as acusações contra o presidente. Eu acho que quem está tentando fazer a crise é a Veja. Eu acho que a Veja não tinha por que fazer um estardalhaço dele, fazer um escândalo dessa ordem. É verdadeira. 26% não sabem ou não opinaram. 20% disseram que a maioria das denúncias é falsa. 13% que as acusações são todas falsas e 9% que são todas verdadeiras. Os pesquisadores perguntaram aos entrevistados se a corrupção no governo federal é maior, menor ou igual à que ocorre em outros níveis de governo, como os governos estaduais e prefeituras. Para 45% dos entrevistados, ela é igual. Para 24%, é muito maior no governo federal. 14% não sabem ou não opinaram. 9% responderam que é pouco maior. 6% que é pouco menor. 2% que é muito menor. Os pesquisadores do Ibope quiseram saber dos brasileiros os motivos que levaram o irmão do presidente, o empresário Pedro Collor, a fazer as acusações. Veja as respostas. 32% dos entrevistados responderam que a razão foi inveja do sucesso do irmão presidente. 27% que foi em defesa de seus interesses particulares. 20% que foi para ajudar a moralizar o governo, denunciando os casos de corrupção. Quando terminou a solenidade, saindo aqui do Palácio do Planalto, o governador da Bahia conversou rapidamente com os repórteres e criticou o presidente Collor por ter usado a frase arrebentando a boca do balão. De acordo com o governador, foi uma expressão infeliz para o momento. Expressão para ser usada em comício, em praça pública, disse o governador Antônio Carlos Magalhães. Já os outros governadores, mais discretos, gravaram entrevistas comentando a instalação da CPI no Congresso para apurar as denúncias do irmão do presidente Collor. Não vejo com bons olhos a instituição de uma CPI para investigar as atividades de um determinado cidadão. O empresário Pedro Collor de Mello disse hoje em São Paulo que está à disposição da CPI do Congresso, que vai apurar denúncias contra PC Farias. Ele se reuniu com 2 representantes do PT na CPI. Foi uma visita informal no hotel onde Pedro Collor de Mello está hospedado. O deputado José Dirceu, titular da CPI, e o senador Eduardo Suplicy, suplente, se adiantaram. Desde já, eles queriam saber que provas Pedro Collor tem contra Paulo César Farias, o PC. O empresário entregou alguns documentos. Esses documentos referem-se a como são movimentadas contas no exterior, a como o senhor Paulo César Farias se relaciona com um número significativo de pessoas que, por uma sofisticada teia de relações, acaba influenciando decisões do governo. Pedro Collor agora está empenhado em conseguir testemunhas contra PC Farias, mas admitiu que isso está difícil. A Justiça de São Paulo nega mais uma liminar que pedia a libertação do bispo Edir Macedo. O líder da Igreja Universal Reino de Deus deve ficar na cadeia pelo menos mais 5 dias, quando haverá uma decisão final sobre a prisão dele. A seguir, parlamentares da CPI que apura as denúncias de Pedro Collor. Várias operações de milhões e milhões de dólares eram feitas pelo esquema de Paulo César Farias, através de alguns fantasmas, com depósitos que eram realizados nesse lugar. Ilhas Virgens Britânicas, que são reconhecidamente um paraíso fiscal. Meus amigos, o momento político que o Brasil atravessa nesse instante é extremamente sério. E São Paulo, como o mais importante estado brasileiro, tem que dar um exemplo de força e de união. Compareça nesta terça-feira ao ato público da OAB pela ética na política no Vale do Anhangabaú. Um presidente como este que aí está envergonha São Paulo, envergonha o Brasil. Seus direitos.
Agora chegou a hora de resgatar as cores da nossa bandeira. O verde e amarelo são nossos. O azul e branco são nossos. Basta de corrupção e de impunidade. Todo o apoio à CPI. Em ato público pela ética na política, dia 25 de agosto, terça-feira, a partir das 5 horas da tarde, no Vale do Anhangabaú. Com as denúncias de Pedro Collor, a CPI era, na verdade, uma realidade. Mas não foi fácil. No primeiro momento, os partidos do governo praticamente colocaram que, se fosse instalada a CPI, haveria uma crise institucional no país. Os partidos de oposição, com exceção do PCdoB e do PST, assumiram imediatamente a CPI. Logo em seguida, o governador Miguel Arraes trouxe o PSB para a CPI. E foi só quando se transformou numa pressão da opinião pública, quando a imprensa assumiu uma série de denúncias, que todos os partidos de oposição assumiram essa CPI. E o governo apoiou a contragosto, pensando que ela iria acabar, que não ia dar em nada, que só ficaria no Paulo César Farias, que duraria apenas 45 dias, mas a realidade foi outra. O país é outro, porque a opinião pública, a imprensa de forma independente e autônoma, as denúncias e a nossa atuação da oposição fez com que essa CPI mudasse a história do Brasil. É da maior importância que o povo de São Paulo, o povo brasileiro, se manifeste nestes dias todos, como nesta terça-feira, no Vale do Anhangabaú, às 17 horas, dizendo de como na política é preciso ter ética, é preciso que haja procedimentos claros, transparentes, tanto ao nível do governo federal, quanto do governo estadual, quanto, em especial agora que estamos disputando a prefeitura aqui na cidade de São Paulo, que haja também a ética na vida política da capital de São Paulo. É preciso que nós tenhamos os princípios da honestidade, da integridade, da transparência total na hora de se decidir o que é que vai ser feito com o dinheiro seu, com o dinheiro do povo. É esse que eu pretendo administrar para São Paulo pobre, para que esta São Paulo pobre tenha menos desemprego, para que os postos de saúde da periferia funcionem, dando leite de graça, o remédio de graça e tenham médicos à disposição desta população, para que o ensino seja de boa qualidade, para que esta população tenha segurança, para que a condução seja farta e barata. Chega de enganação. Vote na honestidade. Suplicy, prefeito. O impeachment. Nós pretendemos, a partir da leitura, a partir do momento final do relatório, começarmos a fazer manifestações públicas de forma também suprapartidária, evitando inclusive que essas manifestações se confundam com as eleições municipais. Todos aqueles que estejam favoráveis ao impeachment, que estejam buscando a ética na política, que queiram acabar com a improbidade na administração pública, têm que estar no mesmo palanque, independente de estar em palanques distintos nas eleições municipais. O presidente do PMDB acha que é o momento de conversar com o PDT do governador Leonel Brizola. Eu acho que o governador Leonel Brizola tem uma tradição de luta política no país e que vai ser muito bem-vindo entre os partidos de oposição se quiser atuar no sentido de fazer oposição ao governo e levantar essa questão do impeachment. Mas, por enquanto, o PDT vai ficar numa oposição independente. Pressionado pela bancada, o governador Brizola manteve a cautela. Só vai dizer o que pensa sobre o impeachment na segunda-feira, depois do relatório da CPI. E, pelo visto, o governador Brizola quer distância de qualquer acordo com o ex-governador de São Paulo e presidente do PMDB, Orestes Quércia. Nossa oposição é independente e nós queremos apurar tudo. Vamos realizar uma manifestação pública na segunda-feira, dia 24, no Rio de Janeiro, e queremos apurar tudo. Dá para subir no palanque. Embaixo do tapete. Dá para subir no palanque com ele. Em relação ao governo e à própria presidência da República, quanto também em relação a esse escândalo, a essa farsa que foi a privatização da Vale. Boa noite. Posição real nesse instante em relação ao presidente Collor. O senhor vinha apoiando o presidente, o senhor vinha dizendo que se tratava de uma disputa pelo poder, uma tentativa de golpe, e, no entanto, agora, aparentemente, o senhor se afasta do presidente da República. Qual é a sua real posição em relação ao presidente Collor neste momento? Boris, em primeiro lugar, boa noite.
Eu gostaria de dizer que sua pergunta há um equívoco. Na realidade, eu nunca apoiei politicamente o presidente Collor. Nós não pertencemos ao mesmo partido, nem temos qualquer aliança política. O que houve e tem ocorrido é um relacionamento administrativo de excelente nível. Ele tem sido atencioso, cortês, correto com o Rio de Janeiro e de nossa parte também para com ele. Temos procurado colaborar numa linha de entendimento com bases no interesse público, e eu procuro, aqui na minha função de líder nacional de um partido político, como é o PDT, procuro intervir na polêmica, na discussão, no encaminhamento dos fatos nacionais, de acordo com a nossa experiência. Nós achamos que estas investigações, de início, adquiriram um carisma de parcialidade, porque examinavam tudo o que dizia respeito ao senhor PC Farias, sempre que pudesse incriminar o Planalto, e deixavam as outras coisas passar, como foram os cheques do senhor PC para Canedo na privatização da VASP. Assim que a nossa intervenção teve por objetivo a defesa da normalidade democrática, a defesa das instituições, e não propriamente da pessoa ou do político Fernando Collor. Feito nas contas de sua secretária, senhora Ana Scioli, da sua esposa, da respectiva secretária, senhora Maria Isabel Teixeira, sua ex-mulher, da sua mãe, da sua irmã, quer sobre a forma de recursos financeiros para aquisições de bens, tais como veículo Elba, ou finalmente uma modalidade de benfeitorias, melhorias e acessões, diretamente realizadas no imóvel de sua propriedade na rua Aristeu de Andrada, número 40, apartamento 1002 em Maceió, pagos pela EPC, Empresa de Participações e Construções. Recursos esses originários direto ou indiretamente do senhor Paulo César Cavalcante Farias. Responsabilidade de Collor. Omitiu-se, em consequência, o chefe de Estado do seu dever funcional de zelar pela moralidade pública, impedir a utilização do seu nome por terceiros para lograr enriquecimento sem causa, ensejando que práticas à margem da moral e dos bons costumes fossem perpetradas. Ao presidente da República cumpre, conforme dispõe o artigo 84, parágrafo 2º da Constituição Federal, exercer a direção superior da administração federal. Obviamente, os fatos descritos ao longo desse relatório contrariam os princípios gravados na Constituição, sendo incompatíveis com a dignidade, a honra e o decoro do cargo de chefe de Estado. Em São Paulo, forte foi a criatividade. Os manifestantes fizeram um enterro simbólico do presidente Collor. Depois lotaram a Avenida Paulista nesta animada carreata. Com muito bom humor, não faltaram Papai Noel de luto, Chaplin, o boneco do PC e o jeitinho paulistano de aderir ao preto. Os coloridos é que tiveram que se cuidar. O baiano literalmente vestiu a camisa do luto. Apesar do calor, centenas de pessoas saíram em passeata pela agência da Caixa Econômica Federal. Os manifestantes retiraram as faixas com as cores da bandeira. Em Maceió, cerca de 2.000 pessoas também fizeram carreata e ironizaram o momento político com figuras como estas, do presidente Collor e de PC Farias. Em Campo Grande, o bom humor comandou a manifestação. Bonecos protestaram contra a hipocrisia e outros foram enforcados em praça pública. Na passeata de preto e vermelho que tomou o centro da cidade, a bandeira verde e amarela tinha também uma tarja de luto. Uma carreata de 20 quilômetros cobriu as principais avenidas de Brasília. Vestidos de preto, os brasilienses pararam o trânsito na esplanada dos ministérios. Um grupo tentou chegar até a casa da Dinda, mas encontrou uma barreira da PM. Eles pintaram o rosto e ironizaram as mentiras do governo, usando narizes de Pinóquio.
Aos gritos de fora Collor, impeachment já, os estudantes atravessaram a Avenida Rio Branco, com faixas, cartazes e bandeiras, conquistando apoio de todo lado. Por uma dessas ironias da história, estudantes e professores de São Vicente de Paulo, um dos colégios mais frequentados pela elite carioca liberal, hoje ficaram à frente do protesto contra Fernando Collor de Mello, o ex-aluno do colégio que chegou à presidência. A manifestação parou a cidade, provocou um engarrafamento colossal. Terminou com ato público aqui na Cinelândia. A maior passeata estudantil desde 1969 no Rio deixou claro. A crise está nas ruas, ao vivo e em cores rebeldes, ao som do hino nacional. Com o relatório da CPI aprovado, começa a avaliação do processo. E a oposição não está só. Reuniu na mesma roda insatisfeitos do PDS, PFL e PTB, partidos que apoiam o governo. Organizações Globo, no Rio de Janeiro. A conversa durou quase 2 horas e Lula não descartou a possibilidade de uma nova reunião. Nossa, gostaria de ouvir essa conversa. O presidente do PT disse que desde que entrou na luta pelo impeachment do presidente Fernando Collor, passou a ter uma disposição especial para conversar. No comício, o governador Leonel Brizola fez acusações à Rede Globo. A Globopar distribuiu nota hoje à imprensa, esclarecendo que o empréstimo da Caixa Econômica Federal para a construção do Centro de Produção para a Televisão de Jacarepaguá obedece à legislação brasileira e às regras de mercado. As garantias fornecidas, a correção monetária e os juros são os normais exigidos pela Caixa Econômica Federal e pelos grandes bancos comerciais. A Globopar, finalmente, lamenta que um projeto sério, onde trabalharão 3.500 artistas, escritores e funcionários, esteja sendo usado para exploração política. A seguir, as últimas informações sobre o relatório da... O governador do Rio, Leonel Brizola, declarou hoje que considera a CPI do caso PC Farias parcial e omissa. Mesmo assim, Brizola garante que o PDT está fechado a favor do impeachment. Eu temo, pelo futuro, se prevalecerem simplesmente as conclusões parciais e omissas da CPI. Eu temo pelo futuro, porque aquilo tudo ficou inconcluso. Deixou de investigar adequadamente outras situações, justamente os maiores cheques do PC. Refiro-me à questão da VASP e refiro-me também às transações entre o PC e um grande número de grandes empresários. O senhor concorda com o pedido de impeachment? Olha, não só eu concordo, o PDT tem questão fechada a esse respeito. Por isso mesmo nós temos autoridade moral de exigir que a CPI não esconda embaixo de tapete o senhor Quércia e nem o senhor Canhido. Como é que pode fazer isso? Então a CPI só serve para o impeachment? Não é para moralizar? Essa que é a questão. Eu acredito que na hora do impeachment nós vamos ter a maioria de 2/3 para, pela primeira vez na história do Brasil, aplicarmos aquilo que está na Constituição e tratarmos o presidente da República quando ele comete um delito igual diz a Constituição. Todos são iguais perante a lei, portanto o presidente também tem que pagar. Para isso, o deputado Aloysio Mercadante ficou na entrada do plenário explicando a quem quisesse ouvir o funcionamento do esquema PC e as ligações com o presidente Collor. Amanhã, na hora da sessão, cada deputado vigia avisa a coordenação onde estão os deputados vigiados. A coordenação, então, avisa aos 5 oposicionistas que vão estar no plenário. O relator não inventou nada. O relator não omitiu nada. O relator relatou. E em havendo relatado, concluiu. E por isso é que neste momento venho manifestar minha posição favorável à sua íntegra. Sem a democracia, não existiria essa CPI. A imprensa não teria fiscalizado
informado e denunciado. As ruas não teriam se manifestado e o Congresso Nacional não teria cumprido a sua missão constitucional. No final, o que já era esperado. Está aprovado o relatório do senador Menor. O presidente da República, senhor presidente da Câmara dos Deputados, que indeferiu o pedido, cometeu crime de responsabilidade, que coagiu o Ministério Público. De público, é público e notório e dispensa provas. Nós não podemos admitir um país onde alguém, uma autoridade, por mais importante que seja, como é o caso do presidente da República, ele se sinta acima da lei. E quando o presidente da República ataca o Ministério Público, ele fere, ele ultrapassa o limite da lei. O requerimento dos líderes de oposição para iniciar um processo de impeachment contra o presidente Fernando Henrique Cardoso foi indeferido hoje pelo presidente da Câmara, deputado Michel Temer. A decisão foi contestada pela oposição no plenário. A oposição vai, tanto aqui dentro como na sociedade, começar o movimento de pressão para que o Congresso Nacional aceite uma investigação, para que o Congresso Nacional não recua a CPI. E amanhã, ao meio-dia, estaremos aqui em Brasília, recolhendo assinaturas da população para apoiar as iniciativas políticas da oposição, que pede uma CPI mista para investigar o que aconteceu com os grampos e com o conteúdo do que foi grampeado. Vemos a repetição constante da história brasileira do comportamento da esquerda, que é um comportamento golpista, que pretende a cada momento, por um golpe de força, por um golpe de mágica, dar o golpe para eventualmente se aproveitar de uma situação e chegar ao poder. O que se deseja nesse país, será que não se deseja um terceiro turno? Ou um segundo, já que não houve segundo? Desde o início do segundo mandato do presidente da República, os partidos de oposição têm questionado. E mais do que isso, é a terceira vez que se tenta, através de manobras, fazer o impeachment do presidente da República, incutindo um crime de responsabilidade